Olá, aluna do quinto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de português? Vamos lá! Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o uso dos porquês. Então você que já está aí com seu livrinho, abre lá nas páginas 26 e 27 e vamos acompanhar a aula. Bom, gera muitas dúvidas em muitas pessoas em como utilizar esses porquês, né? Muita gente fica confuso em qual utilizar, em que caso utilizar. Afinal, são 4 formas de escrever eles, né? Porquê separado e sem acento, porquê junto, separado e com acento, porquê junto e com acento. Então, para que não reste mais dúvidas, vamos entender em que cada caso usar cada um deles. Vamos lá? Bom, primeiro vamos falar sobre o porquê separado e sem acento. Esse porquê ele é utilizado em frases interrogativas, diretas e indiretas. O que quer dizer isso? Vamos ver os exemplos para entender melhor. Bom, aqui no primeiro exemplo tem uma pergunta: por que ele sumiu? Nesse segundo exemplo, vamos acompanhar. Pessoal, eu não sei por que ele sumiu. Aqui tem uma pergunta implícita, né? A pessoa também está querendo, não sabe o motivo, mas quer saber, só que ela afirmou. Então, nesse caso, em perguntas diretas e indiretas, nós utilizamos porquê separado e sem acento. Nós também vamos utilizar esse porquê em substituição à expressão pelo qual ou pelas quais. Exemplo: as ruas por que passamos eram sujas. Nós vamos substituir essa expressão porquê pela palavra pelas quais. As ruas pelas quais passamos eram sujas. Então, toda vez que nós pudermos fazer essa substituição, nós vamos utilizar esse porquê, certo? Vamos ao próximo porquê. Agora ele é junto e sem acento. Esse porquê, ele é utilizado em frases afirmativas e em respostas. Ele gramaticalmente é uma conjunção. O que é uma conjunção? É aquela palavrinha que liga duas orações. Vamos aos exemplos. Não fui à festa porque choveu. Levei o casaco porque está frio. Então aqui ele está sendo usado em uma frase afirmativa e aqui ele está ligando duas orações, ó. A primeira oração, levei o casaco, aqui tem um verbo aqui, e a segunda oração está aqui, está frio, está aqui tem outro verbo, certo? E ele também vai ser utilizado, ele vai poder ser substituído pelas palavras pois ou pelas expressões para que e uma vez que. Então, toda vez que a gente puder substituir ele por essas palavras, nós já sabemos qual nós temos que utilizar, qual porquê. Aqui, exemplo, ó, levei o casaco, pois estava frio. Vamos ao próximo porquê. Agora ele é separado e com acento. Esse porquê ele é utilizado no final de frases interrogativas e afirmativas. Então, nós não vamos usar ele somente em final de pergunta. Também poderemos utilizar ele no final de uma frase afirmativa. Exemplo: não vai à festa por quê? Ele não veio, não sei por quê. Agora vamos ao último porquê. Ele é junto e com acento. Esse porquê, ele possui o valor de substantivo e ele significa motivo ou razão. Exemplos: todos sabem o porquê de seu medo, né? Todos sabem o motivo de seu medo. Toda vez que quando a gente for substituir ele, transformar ele num substantivo, esse porquê no substantivo, ele vai vir acompanhado do artigo o. Por isso que ele é o mais fácil da gente identificar. Segundo exemplo, queria entender o porquê de isto estar acontecendo. Então, queria entender a razão disso estar acontecendo. Então, nesse caso, quando nós pudermos substituir por essas palavrinhas, nós também já sabemos qual utilizar, certo? Então, recapitulando, por que é assim? Porque é o certo. Mas por quê? O porquê eu não sei. Então, aqui, início de pergunta, resposta, fim de pergunta e valor de substantivo, certo? Entendido isso, espero que não tenham ficado com dúvidas. Nos encontramos na nossa aula online e presencial. Um beijo para vocês!